Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu segundo vídeo de hoje. O primeiro vídeo, se você não assistiu o vídeo era sobre as baratas orientais, né? Aí eu vou reforçar eu vou reforçar nesse vídeo o que eu falei no coisa aí das baratas orientais. Não liga o cachorro não, porque enquanto ele for vivo, ele só vai ficar fazendo isso aí. Então, é, bora lá pro vídeo, né? Então eu vou pegar aqui no segundo aqui eu pego as baratinhas do Suriname, né? Vocês vão ver uma parte escura aí porque eu vou apoiar o celular bem aqui, ó. Vocês estão vendo a claridade por causa disso aqui, ó. Aí, quando eu apoio ele aqui, vai escurecer um pouco. Mas só um pouquinho de nada, dá pra você ver. É como se fosse a noite mesmo. A noite fica de jeito aí, ó. Só que bem mais escuro. Porque ao invés de escurecer só lá dentro, escurece em volta. E em cima, é claro. Como eu tenho que apoiar o celular para poder pegar, e eu vou ter que mudar aí o pano também. Então creio aí que uma coisa vai acabar puxando a outra. E para reforçar aí, eu vou mudar o pano por esse aqui, ó. Que aí eu vou colocar um elástico e vou me livrar dessa bagunça aqui. Então vamos abrir aqui e eu vou explicar mais sobre a criação aí de baratinho, que eu falei um pouco com a coisa das da barata oriental, barata preta oriental, né? E agora eu vou falar um pouco com as baratinhas do Suriname. Então, para começar, claro, né? Além disso, oferecer a coisa, né? Quando eu comecei, quem já viu os vídeos bem antigos, agora quem não assistiu os vídeos aí mais antigos aí, da Baratinha do Suriname, vai lá na playlist lá e assiste desde o começo pra você poder entender. Claro que no começo do vídeo eu não falava coisa assim, eu só mostrava. Aí você vai ver eu mostrando lá como é que funcionava aí, tá? Então mostrar para vocês uma coisa que é o seguinte. Essas baratinhas aqui, quando eu comecei a criar, eu comecei com 25. O ideal é 20 ou 25 indivíduos, tá? Para iniciar. Aí, com o tempo, vocês vão ver aí o tempo que essa colônia tem se vocês pegar o primeiro vídeo e apertar aquele negócio lá e olhar lá a descrição. Quando você olha a descrição, você consegue ver até a data e o ano que o vídeo foi postado. Não sei se é o canto direito ou o canto esquerdo. Aí vocês vão ver, vocês vão ver lá, tá? Porque às vezes até eu tenho dúvida de qual posição estamos falando, tá? Se é esquerda ou direita. Aí fica a critério aí, tá? Aí vocês vão ver lá. Então assim, como eu mostrei em vídeos mais antigos, a minha criação de baratinha ela praticamente cresceu bastante, né? Quem viu os vídeos aí sabe o tamanho que minha colônia ficou, né? Eu não, eu até pensei, mas de qualquer forma, vamos ver se dá pra fazer. Elas fizeram uma tremenda bagunça, mas como não tem terra, né? Então não faz nenhuma diferença. Se tivesse terra, teria criado quase que um mofo aqui, tá? Mas como não tem terra, então não faz muita diferença não. Isso ali que vocês estão vendo ali, pretinho ali, isso ali é as fezes das baratas, tá? Então assim, você pode... As fezes das baratas nada mais nada menos que ração, né? Então assim, você pode escolher tirar ou simplesmente deixar, né? Agora, se você for tirar, você tinha que ter uma caixa separada para poder fazer isso, tá?
que aí você faz a limpeza e coloca as baratas de volta sem nenhum problema, tá? Quem viu os vídeos aí mais antigos aí, se você não viu os outros vídeos da baratinha do Suriname, assiste na playlist aí das baratinhas do Suriname, que você vai entender o tamanho que ficou a minha colônia. E olha que eu comecei com 25, tá? E todas as 25 elas estão mortas, porque as baratinhas elas só vivem 116 dias. As baratinhas do Suriname só vivem 116 dias. Ou seja, poucos meses, né? Então vocês aí faz a conta aí, que quando eu terminar o vídeo aqui eu vou fazer a conta também, e depois se assim, então assim, eu não vou mentir, né? É pouco tempo, né? Não é um tempo muito longo, mas é um tempo adequado para elas, né? Então assim, cada baratinha vive 116 dias, mas nesses 116 dias elas conseguem colocar, cada indivíduo consegue colocar aí umas duas, três ou então até quatro, raramente quatro, tá? Mas cada indivíduo consegue colocar até quatro otecas cheias de quatro otecas, cada uma com cinco, seis ovos dentro. Ou seja, é praticamente um casulo, tá? Acabei de tirar um pelo aqui, que infelizmente quando tem cachorro, você tem até pelo dentro do cacete do trem. Então assim, claro, eu vou pedir desculpa aí mais uma vez, né? Porque assim, tem coisa que a gente não deve falar, né? Mas na hora sai e a gente só pensa depois. Então assim, eu ensinei a vocês a questão aí do macho e a fêmea, tá? Eu mostrei o macho, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a fêmea, tá? Só pra reforçar pra vocês que as baratas, elas não são hermafroditas, tá? Não caia nessa conversa. Aqui tem um macho, né? Como vocês podem ver, a asa dele é muito nítida. Só que eu acho que não vai ter uma fêmea aqui no momento. Então, para reforçar o que eu tô falando, eu tenho que mostrar o macho e uma fêmea para vocês. Pra vocês verem que não é bobagem, tá? Porque tem gente aí que fica falando que a barata ela é hermafrodita. E não é verdade. O que acontece é que o macho ele morre, o macho ele morre e tem dois machos aqui para variar. O macho ele morre e a fêmea continua viva por mais um tempo. Então assim, a função do macho é praticamente acasalar com a fêmea e morrer. Assim como qualquer outro, né? Então assim, o que eu vou falar aqui para vocês é justamente isso, tá? E o macho, a asa dele pode cobrir o seu corpo todo, tá? Já a fêmea, não acontece isso. E para reforçar essa ideia, como eu já mostrei o macho, que é esse de asa clarinha, como eu tô querendo reforçar essa ideia, aqui ó, essa aqui é uma fêmea, você pode ver que ela tem a asa pretinha. Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui sem que ela fuja. Vamos ver se eu consigo calmar ela, né? Porque claro, como é de manhã, né? Então
Se você não tem muita confiança para isso, não faça, tá? Que encantar uma baratinha não é fácil. É a mesma coisa que tentar fazer isso com a galinha. Não é fácil. Eu mostrei para vocês ali o macho, né? A asa dele é muito destacável. Eu vou mostrar a fêmea assim que ela ficar parada, né? Porque tem gente aí falando que a barata é hermafrodita. Esqueçam, tá? Isso é lorota. Porque eu sempre encontrei o macho e a fêmea junto. E às vezes o macho ele pode morrer por causa do brilho da asa, tá? Aí os predadores podem pegar ele com mais facilidade. E a fêmea pode esconder e a fêmea pode esconder e sobreviver, né? E a função do macho é só uma: acasalar com a fêmea e morrer, né? Então assim, ele pode acasalar 3, 4 vezes, né? Porque ele vive a mesma quantidade que a fêmea vive, né? Só que muitas vezes ele é pego por predadores e essas coisas, tá? Eu queria que assossegasse aqui, como tá muito claro aqui, se fosse mais tarde, daria para fazer o mesmo que eu fiz o mesmo que eu fiz aí num vídeo mais antigo, num outro vídeo aí da baratinha. A baratinha ficou tão tranquila que quase não queria sair da minha mão, né? Mas vale lembrar que embora é uma colônia, né, mas cada um é um indivíduo. E a barata ela não vai te morder, tá? Não põe isso na cabeça não, porque isso é mentira. É mais fácil ela tentar empurrar sua mão para poder sair. Tentar empurrar o dedo e essas coisas. Vamos ver se ela tá mais calma agora. Espero eu, né? Você pode ver que a essa altura aqui elas rodeiam luz, né? Às vezes é necessário, tá? Às vezes. Que eu não sei se ela vai ficar tranquila agora. Vamos ver. Vou deixar mais ou menos aqui. Então assim, mesmo com essa quantidade pouquinha de luz aqui, você pode ver o brilho, que o macho, a asa dele é mais castanha, enquanto a fêmea, a asa dela é pretinha, tá? Então assim, eu queria que ela sossegasse mais para reforçar essa ideia para vocês, tá? Só que eu creio que ela não vai cooperar com a gente. Pode ver aí, ó. A asa da fêmea ela é toda preta, tá? Agora ficou mais tranquila. A asa da fêmea ela é toda pretinha. Quase não dá pra ver. Só o brilho da luz do dia que mostra a asa da fêmea aí, tá? Ela agora sossegou. Pode ver aí, ó. A asa da fêmea ela é preta, tá? E ambos têm a mesma idade, tá? Tanto essa aqui com a asa desse jeito, tanto essa fêmea com a asa preta, né? Quanto aqueles machos com asa castanha, com asa marrom, né? Tem a mesma idade. Eu tive que improvisar aqui porque essas adultas são mais nervosas são mais preocupadas do que as outras, tá? E elas têm motivo para isso, né? Porque muitas vezes, né, como chega um período aí, elas têm que se preocupar com outras coisas. Então assim, deu pra ver um pouquinho, né, da asa da fêmea aí, né? Então assim, eu tô reforçando essa ideia para vocês, porque tem muita gente aí, ó, falando que as baratas são totalmente hermafroditas, tá? E não é verdade. Então, é o tanto de filhotinho que deu, ó. Então, pra falar o que eu tava falando no início do vídeo aí, ó. Essas baratinhas pequenininhas que nascem assim, ó. Tanto elas, quanto essa
Tanto vocês viram que a asa do macho, ela tem o costume de brilhar na claridade do dia, tá? Enquanto enquanto a da fêmea, se ela sossegasse só um pouquinho, enquanto a da fêmea não brilha de jeito nenhum, tá? Então, uma técnica aí para ajudar vocês, né? Então assim, a asa da fêmea, ela é preta igual o corpo dela. Aumentar a luz aqui. Pode ver que a asa da fêmea ela é pretinha. Vamos ver se eu consigo fazer de tal forma que tampa a cara dela, mas não tampa a asa. Ele pode ver aí, ó. A asa da fêmea ela é toda preta, tá? Enquanto o macho ele tem a asa mais castanha, coisa assim. Ó, agora dá pra mostrar a asa dela. Tá vendo ali? A asa dela é toda preta, tá? Se fosse o macho desse jeito aqui, ó, a asa ia brilhar completamente. Ia dar aquele brilho marrom. Deixa eu parar de irritar ela aqui. Vou fechar o covil dela, né, no caso. Então, hoje eu tô reforçando essa ideia para vocês, né? E uma coisa que eu vou deixar clara desde agora, né? É que essas baratas aqui, todas essas baratas que vocês todas essas baratas que vocês viram na minha criação, todas elas vieram originalmente daquelas 25 baratas que eu trouxe, tá? Todas elas e essas aqui, como elas nasceram aqui, então elas não têm elas não têm parasitas. É a mesma coisa de você plantar um pé de banana em casa, banana, tomate, qualquer coisa que produza fruto, tá? Então assim, essa barata, fazer uma criação de barata através de baratinha que veio de fora é como você plantar uma semente de um tomate de supermercado ou de uma banana de supermercado, seja coisa aí, tá? Então assim, é a mesma coisa, tá? Você plantou ali, você cuidou, então assim, não, a única diferença é que os frutos, né, lida com um trem chamado agrotóxico, né? Enquanto a banana, enquanto as baratas lidam com parasitas, tá? Os parasitas é como se fosse os agrotóxicos dos frutos. E se você planta eles em casa, praticamente desaparece. E com as baratinhas é a mesma coisa. Se você cria as baratas em casa, com o tempo os parasitas desaparecem. Essas aqui, elas não têm parasitas, tá? Então assim, eu posso usar para alimentar os calangos tranquilamente. Vocês viram que eu mudei o esquema aqui, é porque eu vou colocar a banana aqui para elas, tá? Aí por isso que eu mudei aqui, tá? Para que elas possam comer a banana, né? E não tenham problemas com isso. Aí haja pelo, né? Então assim, eu vou reforçar essas duas ideias aí para vocês, tá? Então assim, as baratas que você pega lá de fora, você não vai usar nenhuma delas para alimentar seu animal de estimação, tá? Você só vai usar depois que elas estiverem criadas e que tiver com bastante filhote. E assim mesmo depois que elas estiverem bem estabelecidas, tá? Tiverem como vamos pôr aí, ou dar um exemplo aí para vocês. Você pegou 25. Aí você tá vendo
no total de 300 baratas. Nesse ponto é que você vai começar a usar para alimentar seu réptil, seu pássaro, usar para pescar e assim vai, né? É réptil, pássaro e outras coisas. E às vezes, para alguns aí que curte comer inseto, né? É uma dica também, tá? Porque no instantinho essa coisa desaparece, tá? É igual eu falei, né? Você planta um negócio de tomate, você pega um tomate de supermercado, ou então qualquer fruta, verdura de supermercado, planta a semente, aí você vai ter aquilo na sua casa e não vai ter agrotóxico nenhum. As baratas é a mesma coisa. Se você pega as 25, aí vamos pôr aí, dá um total aí vamos pôr aí com 2 ou 3 anos, vai dar um total aí de 300 baratas, vamos pôr assim. Aí, um total de 300 ou 400 baratas. Aí quando chegar nesse ponto, que você já vai poder usar para alimentar seus répteis, pássaro, ou então usar para pescar, aí, ou então refeição, né? Refeição para você mesmo. Aí nesse ponto aí que tiver uma quantidade super grande, né? Aquelas baratas originais, elas não existirão mais. Ou seja, elas morrerão, porque cada indivíduo vive. Cada indivíduo vive 116 dias, tá? 116 dias. Depois disso, elas morrem e assim, não coisa nada, né? E às vezes, do contrário, para iniciar a criação, é importante, no caso das baratinhas do Suriname, ou qualquer barata coisa assim, né? Claro que aquelas baratas mais coisas, eu não usei essa característica aí. Mas o que acontece é que se você usar a terra inicialmente, você pode combater as bactérias. Porque no momento que a barata morrer, ela será praticamente absorvida pelo solo e praticamente não existe, não coisa mais, né? E o que acontece é o seguinte: muitas vezes as baratas comem as outras, só que aí com o tempo, com o tempo, né? Com o tempo, as bactérias não existem mais porque você vai dando alimento saudável aí para elas comerem, né? Então assim, elas não vão elas não vão ter o fluxo daquele parasita dentro do corpo, porque ela sempre vai comer coisa saudável que vai combater aquele parasita. Então assim, mesmo que elas comam essas baratas iniciais, aí aquelas baratas que comeram as iniciais morrerão também, né? Aí pouco a pouco vai diminuindo até não ter nada. Então assim, por isso que eu falo que você só vai começar a alimentar seu réptil, seu pássaro, ou então para pescar, você só vai utilizar. Você só vai utilizar quando tiver 300, porque aí aquele parasita não existirá mais. Por mais que as baratas comem as mortas, aí pouco a pouco aquele parasita desaparece. Aí ele não existirá mais, tá? Então assim, você vai poder usar com tranquilidade para poder alimentar seu réptil para suas atividades, tá? Porque são 4: alimentar o seu réptil, alimentar seu pássaro, para pescar e consumo próprio. Essas 4 coisas as baratas são utilizadas, tá? Só que assim, o mais raro é o último, tá? Consumo próprio. Porque nem todo mundo comeria uma barata, né? Mas assim, você criar do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, eu garanto pra você, o bicho não vai ter veneno. Essas aqui, no caso, não tem nenhum parasita nelas. Então assim,
Com o tempo, por isso que eu falo que você só vai começar a alimentar a partir de quando tiver aí umas 300 ou 400 baratas, tá? Ou seja, quando tiver uma criação muito, mas muito grande mesmo, tá? Aí, que aí com o tempo, umas que comem as outras, né? Aí as coisas saudáveis que você for dar para barata vai neutralizar o veneno, veneno não, como é que fala? Vai neutralizar o parasita que age ali dentro do coisa, né? E as baratas iniciais ela tem as coisas, só que aí as outras que nascerem não vai nascer com esse tipo de parasita e aos poucos vai diminuindo, porque ela só vai adquirir quando comer as baratas coisa, né? Só que como vai nascer mais que 25 baratas vai dar, pode até fazer a soma aí, mas vai dar bastante. Aí assim não vai estragar sua colônia nem nada. E prova disso, quem viu uns vídeos mais antigos aí, ó, né, viu que eu já usei baratas para alimentar os calangos e não deu nada. Não deu nada. Você pode ver que os bichos ficaram saudáveis e todos eles não aconteceu nada. O que aconteceu para que virasse o que virou, né? O que aconteceu é porque muitas vezes eu tentava ajudar eles a experimentar coisa nova, né? Só que isso aí mais atrapalhava do que ajudava, né? Então é, então, assim, é um detalhe aí, né? Mas no geral é isso mesmo, tá? Você só vai começar a alimentar os calangos, o passarinho, ou então coisa assim com baratinha, quando tiver aí uma colônia de 300 ou 400, tá? E você vai começar com 25. Aí eu já deixei detalhado aí, né? Espero que curtam, compartilhem, comentem. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!